Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o transtorno obsessivo compulsivo, toque para os íntimos. Provavelmente você já deve ter visto um monte de meme por aí falando, ai, meu toque, meus pensamentos intrusivos, mas você vai ver nesse vídeo que o toque é muito mais complexo do que parece e é muito além de gostar das coisas organizadinhas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica, sou residente em psiquiatria e eu tô aqui para te ajudar a priorizar a sua saúde mental. Então, se você tem interesse nesse tema, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu joinha, que me ajuda muito a chegar em mais pessoas também. Para a gente começar, o toque por muito tempo foi considerado um transtorno de ansiedade, mas nos últimos manuais ele tem sido enquadrado como um transtorno do controle de impulsos e vai fazer muito sentido assim que eu te explicar um pouquinho mais sobre o que é esse transtorno. Então, quando a gente fala sobre transtorno obsessivo-compulsivo, a gente está falando em obsessões e compulsões. O que são as obsessões? Os pensamentos obsessivos. São pensamentos muito angustiantes, por exemplo, se eu pisar nessa linha, a minha mãe vai morrer. Se eu não somar essa placa, eu vou passar mal. Se eu não ouvir essa música hoje, alguém vai morrer, alguma coisa muito ruim vai acontecer. E são pensamentos, gente, muito angustiantes. Isso é muito importante de ficar claro. Por quê? Porque em algum grau, em algum momento da sua vida, você pode ter tido um pensamento, ai meu Deus, se eu pisar nessa linha, sabe aquela coisa de superstição? Ah, se eu não virar o chinelo, será que minha mãe vai morrer? Mas o toque é um pensamento que gera muita angústia. E, gente, nossa, os pacientes com toque, eles sofrem muito. E muitas vezes, como é um transtorno que às vezes começa na adolescência, na infância, no início da vida adulta, muitas vezes as pessoas elas se acostumam com os próprios sintomas. E a família acaba se adaptando também. Então, acaba sendo entendido como umas manias. A fulana de tal tem umas manias estranhas e tá tudo bem. Mas são manias, gente, que geram muito prejuízo. Muito, muito prejuízo. Então, por exemplo, pode ser que vai ser uma pessoa que vai demorar meia hora a uma hora para sair de casa, porque tem que checar tudo e às vezes checar tudo mais de uma vez, né? E tudo muito relacionado a esses pensamentos muito graves, assim, né? São pensamentos muito angustiantes. Isso também gera muita sensação de angústia, sabe? E as compulsões são manias propriamente ditas. Então, por exemplo, as compulsões podem ser de lavar, né? Tipo, lavar a mão, de checar, de contar, de organizar, enfim, existem vários tipos de toque diferentes. E apesar de chamar obsessivo-compulsivo, não é necessário ter obsessões e compulsões. A gente vê casos em que pessoas têm só obsessões, então só tem os pensamentos, sem ter os comportamentos. Tem casos que tem só as compulsões, que a pessoa não consegue identificar as obsessões que ela tem. E tem os casos mais típicos, vamos dizer assim, que são obsessivos-compulsivos. Tem a obsessão e aí a pessoa faz a compulsão. Geralmente, a compulsão vem como uma forma de aliviar a obsessão. Então, vem o pensamento. Se eu pisar na linha, minha mãe vai morrer. Então, a compulsão é não pisar na linha. Ou então, se eu não checar o gás vai explodir, todo mundo na minha casa vai morrer. Então, eu vou lá checar o gás 3 vezes, 5 vezes, 4 vezes. Geralmente, tem uma questão com números também. Às vezes, números pares, às vezes, números ímpares. Às vezes, um número específico. E vocês podem perceber que são sempre pensamentos que vão muito pro catastrófico, né? Não sei quem vai morrer, não sei o que vai acontecer, são pensamentos muito catastróficos que geram muita angústia. Eu acho que isso precisa ficar muito claro aqui, porque é isso que vai diferenciar, por exemplo, um toque de uma pessoa que gosta muito das coisas organizadas. Tá tudo bem você querer ter as coisas organizadas, isso não é um transtorno mental, não existe um transtorno mental de, fulano quer as coisas muito organizadas, mas o toque é um transtorno mental. E toda vez que a gente fala em transtorno mental, a gente sempre avalia os prejuízos. Então, eu dei alguns exemplos para vocês, né? Por exemplo, demorar muito tempo para sair de casa porque fica checando tudo. Ou então, por exemplo, às vezes é uma pessoa que lava tanto a mão que começa a ter infecção, que começa a ter problema. Uma pessoa que começa a fazer um monte de exame para checar se está com alguma doença. Existem inúmeras formas de apresentação do toque, né? Tem pessoas que, por exemplo, precisam ler o parágrafo repetidas vezes. Tem pessoas que vão precisar, por exemplo, ficar checando mensagem se não postou alguma coisa sem querer. Pode aparecer de muitos jeitos diferentes e é frequente que apareça muitas formas diferentes numa mesma pessoa. Então, a mesma pessoa pode checar, contar, lavar, enfim, existem vários tipos diferentes
e às vezes até alguns mais interessantes, assim, né? Por exemplo, tem pessoas que têm pensamentos obsessivos de agressão. Então, muito medo de agredir alguém sem querer, por exemplo. E aí tem compulsões muito no sentido de aliviar esses pensamentos. E como que a gente faz para tratar TOC? A gente vai usar geralmente as medicações que são inibidoras da recaptação de serotonina. Então, por exemplo, fluoxetina, paroxetina, estalopram, sertralina. Geralmente o TOC precisa de doses mais altas, então geralmente a gente precisa aumentar um pouquinho mais a dose. Se não responder com uma dessas medicações serotoninérgicas, a gente pode tentar clomipramina, que é um remédio excelente, é da classe dos tricíclicos, mas tem um pouquinho mais de efeito colateral, então por isso que a gente não começa de cara com ele, a gente tende a começar primeiro pelos inibidores de recaptação de serotonina. Se mesmo assim a gente vê que não está tendo uma resposta legal, a gente pode associar, a gente pode, por exemplo, associar um antipsicótico, associar uma risperidona para potencializar o efeito do antidepressivo, a gente pode, dependendo, associar outros tipos de medicação, aí a avaliação é caso a caso, né? A gente precisa avaliar com muita cautela. Mas mesmo em uso da medicação, uma das coisas mais importantes do TOC é fazer a terapia de exposição com prevenção de resposta. E o que é a terapia de exposição com prevenção de resposta? É a pessoa ter o pensamento obsessivo e não fazer a compulsão para aliviar o pensamento. Então, vocês estão percebendo que é uma questão complexa. Porque eu já falei várias vezes, você tá careca de saber que eu falei que gera muito sofrimento, o pensamento. Então, a gente vai ter que tolerar um pouco mais o desconforto desse pensamento para desvincular a compulsão da obsessão. Por quê? Muitos anos atrás, no início do século passado, teve um psicólogo, se não me engano, chamado Pavlov. O que o Pavlov fez? Pavlov fez um experimento demonstrando como que coisas podem ser associadas. E aí o que ele fez? Foi um experimento que ele pegou cachorrinhos. Tinha vários cachorros. E aí ele pegava um bife e tocava um sininho. Pegava um bife e tocava o sininho. Isso mostrando pro cachorro. Mostrava o bife, tocava o sininho. E aí o que ele fez? Um dia, depois dele ter feito isso várias vezes, ele só tocava o sininho. E o cachorro salivava, mesmo sem ver o bife. O que é isso? Isso é um condicionamento. O nosso cérebro é condicionável. Então, por exemplo, se você estuda ou trabalha do lado de uma padaria, um lugar que tem doce, e toda vez que você vai para o seu trabalho, você compra um doce, você vai condicionar. Então, toda vez que você está indo para a escola, para o trabalho, você vai passar lá no banquinho de doce. Isso é um condicionamento. E a gente faz vários tipos de condicionamento. O TOC tem esse condicionamento. O seu cérebro associou a obsessão com a compulsão. Se eu tive esse pensamento, eu tenho que lavar minha mão. Se eu tive esse pensamento, eu não posso pisar na lixo. Isso está tão arraigado na sua cabeça que vira automático. E a gente precisa desautomatizar. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar pelos toques que menos angustiam. Sempre tem uns que são high level, assim, os mais angustiantes de todos. E tem alguns que são não tão angustiantes. A gente começa pelos não tão angustiantes. E aí, como que é? A gente precisa entender o seguinte. O pensamento obsessivo é muito angustiante? Sim. Mas ele não dura para sempre. Ele passa. Ele vai durar ali em torno de 15 minutos e vai passar. Então, a gente precisa tolerar um pouco mais esse tempo. Por quê? Porque toda vez que a gente faz a compulsão, a gente reforça a obsessão. A gente reforça que isso precisa ser feito. Então, a gente precisa começar esse processo de enfrentamento, que é difícil, gente. E por isso é muito importante que você esteja com um profissional que te auxilie nisso. O tratamento padrão ouro para o TOC de terapia é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que aí vai fazer essa lista, essa terapia, a hierarquia de exposição, vai começar pelas mais fáceis e subindo até chegar nas mais difíceis. E vai ficando mais fácil com o tempo, isso é importante saber também. Apesar de ser difícil, não é impossível. E o mais importante é que, combinando a medicação com esse enfrentamento, com essa terapia de exposição com prevenção de resposta, a gente consegue resultados bons. O TOC tende a ser um transtorno bastante crônico, sabe? Então, por exemplo, mesmo quando a gente zera os sintomas,
a gente geralmente mantém a medicação por algum tempo, geralmente 1 ano, 2 anos, dependendo até 3 anos, antes da gente considerar reduzir e suspender, sabe? Porque justamente por ser um transtorno que tem uma característica mais crônica. Então, são cuidados que a gente precisa ter, né? É um tratamento que precisa ser feito bem de pertinho. Mas, gente, quando o paciente melhora, é gostoso demais, porque ele tá tão acostumado a gastar tanto tempo da própria vida com isso, coisas que eram muito complexas se tornam um pouco mais simples. Então, por exemplo, já aconteceu de ter paciente que tinha que colocar e tirar a roupa 3 vezes antes de sair. E aí esse paciente começa a fazer isso uma vez só. Ou então era uma paciente que tinha todo um ritual para tomar banho, tinha que passar o sabão, tirar o sabão 7 vezes, e aí depois tinha que lavar o cabelo 3 vezes. Então, a pessoa consegue diminuir o tempo de banho dela em 30%, em 50%, 70%. Uma pessoa que para sair de casa ela tinha que checar e conferir tudo, e às vezes ela gastava 1 hora, e agora ela consegue gastar 10 minutos. Então, tem um autor clássico da psiquiatria, que é o Jaspers, que ele fala que os transtornos mentais são tão complexos porque eles tiram a liberdade. E se tem uma coisa que o toque faz é tirar a liberdade. Você fica tão refém, tão escravo dos seus pensamentos, que você imediatamente faz qualquer coisa que eles mandem ou o contrário que eles querem. Então, o que a gente faz nesse tratamento é uma reconquista da liberdade, de fato, né? É reconquistar a sua escolha, ao invés de fazer aquilo porque ficou automático, porque ficou condicionado na sua cabeça. Esse foi um resumo sobre toque. Eu faço questão de falar sobre isso, porque hoje tem muita gente falando muita coisa errada, né? Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado com as informações que a gente ouve. Se você se identificou talvez até um pouquinho demais, é muito importante que você procure ajuda profissional. Igual eu expliquei, toque tem tratamento psiquiátrico, tratamento psicoterápico, melhora muito a qualidade de vida, os resultados são muito legais. Então, procura um profissional de confiança. Se você tiver interesse, tem o link da consulta online aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Lembra de dar o seu joinha, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Tchauzinho!